O primeiro recurso é este aqui, que você pode trabalhar na folha inteira ou você pode recortar e plastificar, né, para utilizar mais vezes, tá bom? Então, qual que é a ideia aqui? Primeiramente, trabalhar com a letra grandona mesmo para a criança aprender o traçado, tá? Então, aqui é de acordo com as bases. Essa folha aqui é a base C. Então, a criança aprende o traçado da letra C e a partir dela, ela consegue fazer as outras letras, certo? Então, a ideia aqui é o seguinte: é levar o animalzinho até o seu alimento sem tirar o lápis do papel. Então, a criança vai começar aqui e vai seguir a seta, ó, ela vai subir, parou aqui, voltou e fechou. E trouxe o animalzinho, e levou, né, o animalzinho até o seu alimento. Então, para cada letra tem um animalzinho que começa com aquela letra, tá? E na atividade seguinte, eu já diminuí o tamanho da letra, tá vendo? E aqui a criança vai fazer o traçado também, sem tirar o lápis do papel, e nesse caso aqui ela está emendando todas as letrinhas, tá? Então é a mesma coisa, vai levar o animalzinho até o seu alimento, sem tirar o lápis do papel e reproduzindo a letrinha, tá? E assim tudo referente à base C, certo? Aí depois que a criança treinou o traçado das letras, a gente vai partir para as linhas, tá bom? Então aqui já diminuiu, já tá do tamanho da linha, né? Da folha do caderno. Então a criança vai fazer o traçado aqui, grandão, e vai reproduzir um pouquinho aqui, tá? Então nesse momento aqui ela já vai saber como que é o traçado da letra, então já não vai ser tão difícil para ela fazer em tamanho menor na linha do caderno, certo? Depois que a criança treinou o traçado de todas as letras individualmente, aí a gente passa a formar palavras, tá bom? Então aqui ela pode contornar e depois ela vai reproduzir a escrita dessa palavra, tá? E é interessante também que ela consiga reproduzir, né, baseado em outro tipo de letra. Por exemplo, aqui, olhando para a letra bastão, ela vai escrever em letra cursiva, tá? Tudo isso é treinável, então por isso que tem as atividades para a criança treinar. E também que ela vai encontrar muito, que é a letra de imprensa, né? Que é a letra minúscula. Então ela tem que aprender a olhar aqui e reproduzir na letra cursiva. Então tudo isso antes de inserir a letra maiúscula, tá? Então a gente trabalha primeiro todas as letras, o traçado de todas elas, transfere, né? Reproduz as palavras e aí depois a gente passa para maiúscula. Na letra maiúscula, a gente também vai ter esse mesmo recurso de acordo com as bases, tá? Então, nós vamos treinar todas as letras maiúsculas, certo? Primeiro, antes de colocá-las, né? De inseri-las nas palavras, certo? Também tem o animalzinho, levando ele até o alimento. E eu fiz menorzinho aqui porque a letra maiúscula já é grandona, já ocupou bastante espaço. Então, para não ficar com uma imagem muito carregada, eu coloquei aqui o desenho bem pequenininho para eles, tá? Aqui é a mesma coisa, você pode recortar, tá bom? E plastificar, e para durar bastante tempo, você consegue utilizar com várias crianças ou com a mesma criança várias vezes, tá? Então fica a critério de cada um. Eu sempre aconselho plastificar porque dura muito mais. Depois a mesma coisa da cursiva minúscula, né? A gente treinou na letra grandona, aí a gente vai diminuindo o tamanho dela até chegar na linha, tá certo? Aí depois disso a gente trabalha com algumas palavras, com letras maiúsculas, né? Aí a gente trabalha o substantivo próprio, nomes de cidade, de estados, de países, de pessoas, tá bom? E aí a gente mostra para as crianças que essas palavras, né, esses substantivos próprios, eles começam com letra maiúscula. E aí, por último, nós vamos trabalhar as frases, nós vamos treinar a escrita de frases. Então, nós vamos explorar a primeira letra em maiúsculo, né, em cada frase, o ponto final, certo? E aí, para depois a gente partir para os textos. Aí aqui eu imprimi um texto para vocês verem, só que eu imprimi 2 páginas por folha, para vocês verem o tamanho que fica. Então também é possível, para economizar, imprimir 2 páginas por folha, tá? Então esse aqui é o tamanho da folha A4
E esse aqui foram 2 páginas por folha, né? Na verdade, saiu assim na impressão, né? Uma de cada lado, e eu recortei. Então, fica num tamanho legal também, né? Então, a ideia aqui é a criança reescrever o texto que ela leu aqui, certo? Este recurso aqui é um alfabeto móvel todo de letra cursiva, tá? Então, como que você pode trabalhar com as crianças? Você entrega um alfabeto móvel para cada criança, né? Deixa num envelope guardadinho com eles. E todos os dias você pode fazer o ditado de algumas palavras, umas 2, 3 palavrinhas, pode fazer parte daquela rotina matinal que a gente faz, sabe? Então aí a criança vai formar. Aqui eu não imprimi a página das vogais, mas dá para vocês entenderem, tá? Vamos supor, você dita para a criança a palavra faca, e aí ela vai montar com a letra cursiva aqui a palavra faca. Aí, dependendo do nível que as crianças estiverem, você pode pedir para escrever no caderno essas palavras, tá? Que aí vai treinando aos pouquinhos essa letra cursiva. Então, esse recurso aqui é para a criança identificar as letras, né, no formato de cursiva, tá bom? Este recurso aqui é um jogo de trinca. Então, eu só imprimi ele, tá? Mas vocês podem imprimir, colocar um papel colorido aqui atrás, plastificar para durar mais, tá bom? E aí, qual que é a ideia? Como que é o jogo de trinca? Você vira todas as cartas para baixo, embaralha tudo, entrega 3 cartas para cada criança e elas têm que ir comprando e descartando cartas, como um jogo de baralho, né? E aí, ela vai ter, a criança, né, que encontrar as 3 palavras iguais primeiramente, ganha o jogo, tá? Então, aqui, ela vai encontrar a palavra na letra cursiva, bastão e na imprensa, tá? Este jogo aqui é a trilha da leitura, tá? Então, é aquele mesmo jogo de trilha com as pecinhas, e aí a gente joga o dado. Então, toda vez que a criança cair nesta casinha aqui que tem o livrinho, ela vai retirar uma ficha para realizar a leitura, tá? Então, nas fichas, ela pode encontrar, se ela acertar a leitura dessa palavra, nessa ficha aqui, ela vai andar uma casa. Então, ela tá aqui, ela acertou, ela anda mais uma, tá? Nesse caso aqui dessa outra ficha, ela anda 2 casas. E nesse caso, ela anda 3 casas. Então, vai depender da sorte dela, né? Então, de acordo com o papelzinho, né, a fichinha que ela retirar aqui, ela vai determinar quantas casas ela vai andar, tá? Então, estes jogos, tanto o da trinca quanto esse, é para treinar a leitura na letra cursiva e nos outros tipos de letras também, tá?